Vamos resolver o grupo 3 do exame 2017 da época especial. O metano, CH4, é o principal constituinte do gás natural. A combustão completa do metano pode ser traduzida por esta reação. Nesta reação, a variação de entalpia associada à combustão de uma mole de metano é menos 890 kJ. Considere que a energia libertada nesta reação é usada num processo de aquecimento de água e que o rendimento desse processo é 100%. 1.1. O que significa um rendimento do processo de aquecimento de 100%. Se o rendimento do processo de aquecimento da água for 100%, significa que toda a energia que é fornecida à água é absorvida pela água, é utilizada para fazer aumentar a sua energia interna. Ou seja, não há dissipação, não há perda nenhuma de calor, de energia, entre a energia fornecida e a energia absorvida pela água. Então, podemos dizer que o rendimento do aquecimento ser igual a 100% significa que toda a energia fornecida à água, e esta energia fornecida à água resulta da combustão do metano, resultante da combustão do metano, é absorvida, portanto faz aumentar a energia interna pela água, vírgula. Não há nenhuma energia dissipada. Dois. 1.2. Calcule o volume de metano medindo nas condições normais de pressão e temperatura PTN, que tem de reagir completamente para aumentar em 18 graus Celsius a temperatura de uma amostra pura de 5 kg de água. Ora, então nós queremos saber que volume de metano é que nós temos que queimar para aumentar 18 graus Celsius 5 kg de água. Então vamos primeiro calcular qual é a energia necessária para que 5 kg de água aumentem a sua temperatura de 18 graus Celsius. Esta energia necessária vai ser dada por uma fórmula que aparece no formulário do exame, que diz que esta energia é igual à massa de água vezes a capacidade térmica máxima da água líquida vezes a variação de temperatura. Ora, a massa de água que estamos aqui a considerar são 5 kg, a capacidade térmica máxima da água líquida é uma constante que aparece no formulário do exame, é logo a primeira, 4,18 vezes 10 elevado a 3 joule por quilograma por grau Celsius, vezes a variação de temperatura. Queremos aumentar em 18 graus a temperatura desta água, logo a variação de temperatura é mais 18 graus. E, portanto, a energia necessária para aquecermos esta água é 3,76 vezes 10 elevado a 5 joules. Isto é a energia que a água precisa. E nós sabemos aqui, pela variação de entalpia da reação de combustão do metano, que a combustão de uma mole de metano liberta 890 kJ. Então podemos dizer que a combustão de uma mole de metano liberta 890.000
joules. Logo, vamos precisar de X moles de metano para obtermos uma energia de 3,76 vezes 10 elevado a 5 joules, que é a energia necessária para aquecer a água a 18 graus, tendo uma amostra de água de 5 kg. Portanto, X vai ser igual a este valor a dividir por 190.000, que dá 0,423 mol de metano. Isto é a quantidade de metano que precisamos. Perguntam-nos qual é o volume de metano que precisamos medido em condições PTN. E nós sabemos que em condições PTN o volume molar de um gás ideal é 22,4 centímetros cúbicos por mol. Isto também é uma constante que aparece no formulário do exame. Ora, significa que uma mol de metano, nestas condições PTN, vai ocupar um volume de 22,4 centímetros cúbicos. Logo, a nossa quantidade de metano que precisamos vai ocupar X decímetros cúbicos. E X vai ser igual a 9,47 decímetros cúbicos. É o volume de metano necessário para aquecer em 18 graus Celsius 5 kg de água. Vamos passar para a 1.3. A variação do número de oxidação do carbono na reação considerada é... Ora, então nós temos o carbono na molécula de metano no lado dos reagentes, e quando o carbono está na molécula de metano, o seu número de oxidação vai ser... Nós sabemos que isto é uma molécula, logo a soma dos números de oxidação tem que ser igual a 0. E 0 vai ter que ser igual ao número de oxidação do carbono mais 4 vezes o número de oxidação do hidrogênio. O hidrogênio não está sob a forma de substância elementar, não está sob a forma de hidreto, logo o seu número de oxidação vai ser mais 1. E por isso o número de oxidação do carbono, quando está na molécula de metano, é igual a menos 4. Depois, o metano transforma-se em dióxido de carbono na sua combustão. Vamos já ver qual é o número de oxidação do carbono quando está na molécula de CO2. Novamente, a soma vai ter que ser igual a 2, porque isto é uma molécula, tem carga neutra. E 0 vai ter que ser igual ao número de oxidação do carbono, mais 2 vezes o número de oxidação do oxigênio. O oxigênio não está sob a forma de O2, não está em nenhum peróxido, portanto o seu número de oxidação vai ser menos 2, o que significa que o número de oxidação do carbono, quando ele está na molécula de dióxido de carbono, vai ter que ser igual a mais 4. Ora, então significa que o número de oxidação do carbono passa de menos 4 para mais 4, ou seja, aumenta 8. A sua variação vai ser mais 8. Portanto, a variação do número de oxidação do carbono vai ser igual ao número de oxidação final, que é mais 4, menos o número de oxidação inicial, que é menos 4. E, portanto, isto vai dar uma variação de mais 8. Tinha que ser a opção C. Vamos passar para 2. Numa molécula de metano, há no total não sei quantos elétrons de valência, existindo ou não existindo elétrons de valência não ligantes. A molécula de metano é constituída por um carbono e 4 hidrogénios. Nós sabemos que o hidrogênio tem um elétron de valência, só tem um elétron de valência, e o carbono, como pertence ao grupo 14 da tabela periódica, tem 4 elétrons de valência. Ora,
o que significa que esta molécula tem no total 2, 4, 6, 8 eletrões de valência. Tem 8 eletrões de valência e estes eletrões de valência são todos ligantes e, portanto, não têm eletrões de valência não ligantes. São todos ligantes. E, portanto, tínhamos que ter 8 eletrões de valência, não existindo eletrões de valência não ligantes. Tinha que ser aqui a B. Qual é a geometria da molécula de metano? A molécula de metano é uma molécula com 5 átomos e à volta do átomo central, à volta do carbono, todos os eletrões participam numa ligação química. São eletrões ligantes, o que significa que esta molécula vai ter uma geometria tetraédrica. Portanto, a geometria da molécula de metano é tetraédrica.